No início do ano, muitos recomendaram a dolarização dos investimentos com dólar acima de R$ 5. Só que agora dólar está 4,73 e tem muitas pessoas que na época até não falaram nada, mas agora que viram que dólar caiu, começaram a apontar o dedo para quem indicou a dolarização dos investimentos com dólar acima de R$ 5, dizendo que essa galera não sabia o que estava fazendo. Mas afinal, quem será que tá certo nessa situação? E aí, gente, que isso que eu acabei de descrever para vocês é uma briga que tá rolando, uma discussão que tá rolando lá na Fintwitch, lá no Twitter, que a gente sempre diz, né, que é o esgoto das redes sociais, mas que no final das contas rendem aí boas reflexões e é justamente essa a reflexão do vídeo de hoje. Agora, já vindo para a resposta dessa pergunta, eu sempre digo que depende, né? Porque de nada adianta você aproveitar uma boa cotação do dólar e investir em porcarias lá fora que você vai perder dinheiro igual, e ao mesmo tempo, mesmo que às vezes você pague um dólar um pouco mais caro, considerado caro ali naquele curto prazo, mas fizer boas escolhas, ainda assim você pode estar ganhando dinheiro. E é basicamente os exemplos que inclusive eu utilizei lá na Fintwitch para contra-argumentar isso, que foi basicamente o seguinte: se você tivesse investido em S&P 500 no início do ano com dólar nos preços que estavam acima de R$ 5, ainda assim em julho de 2023 você estaria ganhando dinheiro. Se você tivesse investido em SQQQ, que é um ETF que ele aposta contra o mercado americano, levando em consideração a Nasdaq, né? Ou seja, para ganhar dinheiro o mercado teria que cair, então esse investidor estaria perdendo dinheiro nesse momento, porque o mercado ele subiu, então esse ETF naturalmente se desvalorizou quase 60%. E aí que vem o primeiro ponto em relação a tudo isso. Dolarizar a carteira, ao meu ver, tem muito mais a ver com os ativos que você escolhe colocar o seu dinheiro lá fora do que necessariamente com a cotação do dólar. Porque de nada adianta você ser um gênio do mercado que tem bola de cristal e acerta todos os topos e fundos do dólar se você fizer escolhas erradas lá fora. E é aí que eu acho que muitas vezes o que acaba acontecendo com boa parte dos investidores é que eles misturam as suas estratégias ou até mesmo as suas análises de alguns ativos ou até mesmo do dólar, por exemplo, misturando com as questões políticas. E às vezes pode dar muito errado, principalmente no curto prazo. E por isso que eu sempre trago para vocês que, nesse momento, todo mundo tem viés, eu tenho viés, você que está me assistindo tem algum viés, você defende alguma questão política que pode ser inclusive diferente da minha, mas que nesse momento, quando nós formos tomar as nossas decisões de investimento, a gente deveria conseguir separar esse tipo de coisa. E é por isso que, por exemplo, aqui no canal, eu sempre defendi que quando a gente pensar em dolarizar parte dos nossos investimentos, não é algo pontual, é algo que nós devemos fazer sempre. E quando eu digo de fazer sempre, é aproveitar quando o dólar estava a 3,50, depois quando ele foi para 4,50, depois quando ele foi para 5, ele chegou a bater 5,50, caiu para 5,20, agora está 4,70. E por que isso? Porque você vai fazendo um preço médio quando a gente pensa na cotação do dólar, pensando no longo prazo, mas mais importante do que isso, com certeza ainda será as escolhas dos ativos lá fora. E a prova disso, gente, é justamente quando a gente começa a olhar um histórico da bolsa lá fora. Então, se você como investidor tivesse optado por dolarizar parte da sua carteira, mas não somente comprar dólar, tá? Investir realmente em ativos lá fora, basicamente, se você tivesse feito feijão com arroz, que é comprar o S&P 500, vamos supor, através de um IVV, desde 1965, o IVV ele trouxe uma rentabilidade média anual de 9,9%, o que não é nada mal, principalmente considerando que essa rentabilidade ela é em dólar. E quando a gente olha desde, por exemplo, 1995 aqui no Brasil até hoje, o dólar que já chegou a custar na época 83 centavos, hoje está custando 4,73, nós tivemos uma valorização média anual de quase 7%. E sim, gente, pode não parecer tanta coisa, esse 7%, mas é importante ressaltar que essa valorização do dólar, ela acaba impactando não somente na questão dos seus investimentos, mas até mesmo na questão da sua vida, ali do dia a dia. E é por isso que a gente defende tanto dolarizar parte dos nossos investimentos, mas não só comprar dólar, né? Investir em ativos lá fora. Porque o que acontece? Quando a gente olha a cesta do IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação, vários produtos que tem ali dentro, de alimentação, de serviços, combustível e tudo isso,
pode ter o impacto do dólar. Porque, por exemplo, vamos pegar um cara aqui, uma indústria, né? Uma empresa que vende arroz. Se ela vende arroz aqui no Brasil e vende arroz lá fora, ela com certeza vai equiparar o ganho que ela tem aqui no Brasil com lá fora, porque se ela conseguisse simplesmente vender mais caro lá fora, ela não venderia aqui no Brasil. Então, se ela tá conseguindo vender mais caro lá fora, ela vai equiparar os preços aqui no Brasil também, porque senão ela simplesmente só vai começar a vender lá para fora porque é mais lucrativo. Então, o que geralmente as empresas fazem, elas tentam equivaler os seus ganhos, tanto para quem manda para fora como para quem vende aqui. Então, quando a gente olha essa cesta do IPCA, ela tem esse impacto, além da própria questão das commodities, dos combustíveis, como eu trouxe para vocês, de alguns serviços, né, que são impactados pelo dólar, como o streaming que você assiste e por aí vai. Então, essas seriam apenas algumas justificativas do porquê você deveria sim dolarizar parte da sua carteira, mas acima de tudo isso, não somente comprar dólar, investir em ativos dolarizados, porque quando a gente olha no longo prazo aqui no Brasil, a inflação ela não foi muito nossa amiga também. Ela também chegou aí quase nesses índices de 7% ao ano em média desde 1995. Então, é importante que a gente consiga não somente fazer os nossos investimentos nos protegendo da inflação, mas também buscando ativos que nos façam ganhar acima da inflação e que a gente tenha algum ganho real em cima de tudo isso. Então, quando eu trago todas essas reflexões, é simplesmente para dizer o seguinte: essa galera que está olhando esse curto prazo, que são 6 meses, né, que o dólar foi para cima, para baixo e hoje está um pouco mais para baixo, na verdade me parece que elas estão meio que perdendo tempo, só tentando apontar quem está errado ou quem está certo nesse momento, mas a maioria dos investidores, pelo menos aqui do canal, tem um viés de longo prazo. E no longo prazo, historicamente, dólar se valorizou e mais importante do que dólar em si é olhar para boas escolhas lá fora, pensando não somente na diversificação dos nossos investimentos, mas até mesmo na proteção, por estar em uma jurisdição diferente e por aí vai. Então, eu acho que esses são os pontos que nós deveríamos avaliar e independente do valor do dólar que nós estamos vivendo no momento, é sempre importante olhar lá para frente, olhar muitas vezes para 3, 4, 5 anos ou até mesmo mais e entender que, olha, é muito, muito, muito difícil você cravar exatamente o que o mercado vai fazer naquele momento. Então é melhor você ter uma média no longo prazo do que ficar tentando acertar topos e fundos, né? E aí, uma prova disso, gente, é justamente o próprio Warren Buffett, né? E aí, eu quero trazer uma carta dele que ele escreveu, enfim, para os seus investidores em 2022, mas que foi divulgada agora no início do ano, onde ele traz justamente o histórico dele, né? Então, desde 1965, o S&P 500 rendeu em média 9,9% ao ano, enquanto o Warren Buffett, né, a carteira dele, teve uma rentabilidade média de quase 20%, quase o dobro, né, então praticamente do S&P 500. Só que no meio desse histórico todo, como vocês viram, tiveram períodos ali de rentabilidade negativa. Só que você já pensou a ousadia de alguém que olhasse para ele naquele curto prazo, que ele teve um ano ali de rentabilidade negativa e falasse: você tá errado, o que você fez tá errado, você é um incompetente ou alguma coisa nesse sentido? Gente, não faz sentido nenhum, porque quando a gente olha no longo prazo, ele faz e fez mais dinheiro do que eu, você e todo mundo junto aqui, porque simplesmente o cara é um dos maiores bilionários que nós temos hoje no mundo e também no mercado financeiro. Então, cabe essas reflexões justamente para entender que, olha, às vezes no curto prazo, você pode até ter aquele sentimento de que você está errado, mas se você definir uma estratégia e você está seguro daquilo que você está fazendo, siga pensando no longo prazo e tente evitar esses ruídos e essas discussões que têm um viés muito curto prazista, porque isso pode acabar te atrapalhando nos seus investimentos, beleza? Bom, pessoal, dito tudo isso, era só uma reflexão mesmo que eu queria trazer hoje para vocês, porque eu sinto que isso pode estar atrapalhando alguns investidores que estavam querendo dolarizar parte da carteira de vocês, mas podem deixar a opinião de vocês aí nos comentários do que vocês acham sobre tudo isso. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.